Você piscou e o mundo parou para ouvir o nome que muitos ainda tentavam ignorar: Fluminense. Não é exagero. Não é ilusão. E muito menos uma dessas campanhas relâmpago que se apagam na primeira ventania. O que estamos vendo é real. É palpável. É histórico. Um clube que já foi subestimado, esquecido e até zombado, hoje está entre os 4. Entre os que sobraram. Entre os que têm algo a dizer e estão dizendo alto. E o mundo, que estava de olhos voltados apenas para os grandes centros, os investimentos bilionários e os figurões do futebol internacional, agora foi obrigado a parar, a observar, a comentar, a reagir. O nome Fluminense ecoa em manchetes, é sussurrado em mesas de debate e até mesmo nas coletivas dos adversários. Não dá mais para fingir que é só sorte, que é só empolgação, porque o que se vê em campo é convicção, é consistência, é propósito. Mas o mais surpreendente não é a campanha em si, é a repercussão global. Porque a verdade é uma só. O mundo está falando do Fluminense. E não é pouco. As grandes mídias esportivas, que normalmente abrem espaço apenas para os eternos protagonistas do futebol mundial, agora se viram obrigadas a reorganizar suas pautas. Aquele time sul-americano que muitos viam como figurante de luxo virou assunto principal. Matérias de capa, comentários exaltados e, o mais interessante, respeito crescente. Jornais de diferentes continentes começaram a relatar algo que antes parecia improvável. O estilo de jogo do Fluminense está incomodando, está funcionando, está convencendo. E é aí que começa a mudança no tom. Se antes o discurso era "vamos esperar a próxima fase", agora já eles podem chegar à final. E isso, vindo da imprensa que sempre mediu todos pelo mesmo metro europeu, é algo quase revolucionário. No início do torneio, as análises sobre o Fluminense soavam condescendentes. Frases como "é bom ver times diferentes por aqui" ou "será uma experiência interessante" eram comuns. Mas agora, nas semifinais, a narrativa virou outra. O Fluminense representa algo que estávamos esquecendo: o futebol imprevisível, passional e criativo. Esse foi o comentário de uma das principais emissoras esportivas da Europa Central. E não parou por aí. Especialistas de programas que até então ignoravam o futebol sul-americano, agora discutem esquemas, intensidade, compactação, transição ofensiva e até mesmo mentalidade competitiva. Sim, o Fluminense virou o estudo de caso. Se há uma equipe que está desafiando o senso comum neste torneio, é o Fluminense. Essa frase circulou nos bastidores de uma das emissoras britânicas mais influentes do mundo do futebol. Uma frase simples, mas que carrega um peso imenso: o reconhecimento da disruptividade. Mas não foi só a imprensa que reagiu. Torcedores, do mundo inteiro acostumados a ver sempre os mesmos times dominando o cenário, começaram a se manifestar. Nas redes sociais, os algoritmos foram forçados a mudar. Entre memes, elogios sinceros e uma chuva de comentários, o Fluminense viralizou. Frases como: "esse time joga diferente. Parece que tem alma. Nunca vi um clube sul-americano incomodar tanto assim. Se jogar desse jeito na semifinal, não duvido de mais nada." A identificação é instantânea. Porque, no fundo, o que o Fluminense está fazendo toca em algo essencial: a esperança de que o futebol ainda pode surpreender. Num famoso programa esportivo europeu, um dos analistas mais tradicionais do continente foi taxativo: "o Fluminense não está aqui por acidente. Está aqui por mérito." E isso deveria assustar quem ainda pensa que dinheiro compra tudo. Uma declaração como essa, que seria impensável poucos anos atrás, mostra o quanto essa classificação para a semifinal reconfigurou a percepção global. O outro comentarista, acostumado a elogiar apenas os gigantes tradicionais, deixou escapar em rede ao vivo: "eles têm algo que não se ensina, que não se compra, que não se importa. Eles têm uma identidade única." E esse talvez seja o maior elogio de todos. Porque no meio de um futebol cada vez mais padronizado, a autenticidade virou o diferencial. E é justamente isso que está fazendo o mundo olhar com outros olhos. Influenciadores de futebol em diferentes idiomas também começaram a se posicionar. Alguns em tom de surpresa, outros em tom quase emocionado. Não tem como não torcer por eles agora. Se isso não é a magia do futebol, não sei mais o que é. As postagens se espalham,
Os cortes de vídeos com lances decisivos viralizam, e cada novo comentário alimenta ainda mais o mito que está sendo construído. O Fluminense não é mais o azarão. Virou símbolo de resistência, de esperança, de autenticidade. O mais curioso é que o respeito agora vem até de quem antes zombava. Analistas que começaram o torneio ironizando a presença do time sul-americano, agora se justificam ao vivo, pedem desculpas, reconhecem que subestimaram. E nos bastidores, fontes revelam que, até em grandes clubes da Europa, há quem esteja estudando a campanha do Fluminense com seriedade. O que antes era piada, agora virou tese. Como um time com menos investimento, menos estrutura e menos visibilidade consegue chegar tão longe com tamanha autoridade? Essa pergunta está sendo feita em salas de análise, em gabinetes de dirigentes e até mesmo em grupos de WhatsApp, de scouts internacionais. E aí vem o ponto mais delicado. A semifinal é só o começo. Porque, se o Fluminense chegar à final, e o mundo está considerando isso uma possibilidade muito real, a revolução estará completa. Não será mais apenas sobre futebol. Será sobre modelo, sobre cultura, sobre identidade. Será um abalo nos alicerces do futebol globalizado e padronizado. Se esse clube vencer, será o maior manifesto do futebol romântico dos últimos tempos. Essa frase, dita por um ex-técnico que hoje é colunista em um dos maiores jornais esportivos do mundo, talvez resuma tudo. O mundo está falando. E não está falando pouco. No fim das contas, a semifinal do Mundial de Clubes virou muito mais do que um jogo. Virou um capítulo histórico, um ponto de inflexão. O Fluminense, clube com uma trajetória de altos e baixos, com uma torcida apaixonada e com uma história rica, hoje carrega a narrativa mais forte do torneio. Não por ter os melhores números, não por ter os maiores contratos, mas por ter algo que falta em muitos gigantes: identidade e coragem. E o mundo, acostumado a desprezar esses valores, agora se rende. As manchetes falam, as redes comentam, os especialistas se curvam, e até os rivais aplaudem. O que o Fluminense fez até aqui reacendeu o sonho de muitos, de que o futebol ainda pode ser poesia, de que a zebra ainda corre, de que a bola ainda ama os ousados. Por isso, meu amigo, o mundo está falando. E você, está ouvindo? Comenta aí. Você acredita que o Fluminense pode ir além? Ou acha que a semifinal foi o teto? Quero ler sua opinião. O melhor comentário vai ser fixado. Valeu e que Deus te abençoe.